A rebelião em presídio de Manaus envolvendo facções criminosas resultou numa matança sangrenta. A lotação era quase o triplo da capacidade da prisão. Facções em todo o país disputam o domínio das prisões, de onde comandam e praticam crimes fora delas. Esquemas em prisões permitem a entrada de celulares, armas e drogas. Há suspeitas de envolvimento de agentes, advogados e até juízes. A matança em Manaus chama a atenção para a gravidade desse gigantesco problema nacional. Para discutirmos esse gigantesco problema, aqui no estúdio, a doutora Cristiane Damasceno, que é professora de Direito Penal do IDP e conselheira da OAB-DF, o coronel Marco Antônio Severo Silva, que é diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e no estúdio em São Paulo, Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Doutora Samira, eu vou começar com uma provocação. Se eu disser que o Estado que não controla sequer os presos que estão dentro da prisão teria poderes para controlar a bandidagem fora dos presídios? Infelizmente, de algum modo, você está certo, Alexandre. No momento em que o Estado brasileiro perdeu a capacidade de gerir as unidades prisionais, ou seja, de gerir e controlar a vida daqueles que de algum modo estão sob a custódia do Estado, mostra a fragilidade que nós temos em garantir a lei, a ordem e a segurança para boa parte da população. Então, vivemos uma crise na segurança pública e, mais do que isso, vivemos uma crise do modelo da segurança pública no Brasil, que é incapaz de garantir a segurança das pessoas. Professora, eu vi que a senhora concordou com a crise no modelo de segurança pública. A crise ela é grande, ela é uma crise que já é anunciada por vários estudiosos dessa área do sistema prisional. E o que me chama a atenção, Alexandre, porque o Infopem, que é um sistema de informação criado pelo Ministério da Justiça, por meio do DEPEN, para poder fazer todo esse mapeamento do sistema prisional, ele já havia alertado desde 2014 que, além da própria questão da quantidade de presos muito excessiva dentro dos presídios, nós precisamos de uma gestão prisional eficiente. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, que é o grande problema do Estado, na minha visão, de uma forma geral, é planejamento e gestão. Porque a gente sabe que a violência é crescente, a gente sabe, e nós temos, como o fórum que a doutora Samara é diretora executiva, são órgãos que trabalham com essas pesquisas, nós temos pessoas capacitadas para coordenar essas políticas públicas que são implementadas a longo prazo e que nós não vemos o Estado tomar uma atitude mais, vamos dizer assim, que é planejamento a longo prazo. Então, hoje aconteceu, esses dias aconteceu essa questão no Amazonas, mas isso já era uma coisa que poderia ter sido evitada. Inclusive, já se sabia que estavam planejando rebeliões no país inteiro, como estão acontecendo agora, nessa semana. Coronel, como é que o senhor vê isso? Como é que o DEPEN vê essa questão? Bem, a visão do DEPEN, como bem colocou a professora Cristiane, essa sensação, essa constatação de que o tamanho da população prisional, ela caminhava para a falta de capacidade dos estados em administrar essa questão, ela sempre foi perceptível. Não é surpresa para ninguém que existe superpopulação no Brasil, não é surpresa para ninguém de que existem pessoas dentro do sistema prisional que não precisam estar lá dentro. Tem 40% de gente que não foi condenada ainda. Não, tudo bem, são presos provisórios, mas dentro desse universo de preso provisório, você tem o preso por um latrocínio e você tem o preso que furtou um botijão de gás ou eventualmente furtou um veículo, e foi surpreendido, preso em flagrante com o objeto do furto. Então, tem que ser feita essa diferenciação. E a outra questão, que não é surpresa para os estudiosos da área, para a gestão prisional e para a gestão de segurança pública, é a relação que tem entre o crime dentro do presídio com a criminalidade que está fora do presídio. O que acontece dentro do presídio reflete fora e o que acontece fora reflete dentro do presídio. A gente está vendo que estoura uma rebelião num lugar,
depois pipoca nos outros lugares, que há comunicação entre um presídio do Rio Grande do Sul e um presídio de Manaus. Charqueada e Manaus. Né? Exatamente. É uma coisa incrível. Agora vamos ver os números aí, eu gostaria de mostrar os números da população carcerária no Brasil, né? E das vagas nas prisões. Né? Começou bem mal, né? Já o dobro. Né? Lá em 2000, nessa nossa evolução aí, 232 mil presos, mas tinha só 135 mil vagas. E continuou mais ou menos assim. Em 2007 a gente vê 249 mil vagas, com 422 mil presos, e em 2014 o último número, 371 vagas e 622 mil presos. Doutora Samira, essa lotação, essa superlotação, é também uma causa do que tem acontecido nos presídios? Sim, sem dúvida. A superlotação é um dos motivos que auxiliam na organização do crime. No momento em que o Estado perde a capacidade de fazer essa gestão, que você coloca num espaço que deveriam ter 1.000 pessoas, 3.000, de fato isso agrava e traz consequências, né, ainda mais sérias para esse fenômeno. Agora, a gente tem algumas outras questões também, para além, que acho que o doutor Severo e a doutora Cristiane também já destacaram, que é um uso abusivo das prisões provisórias, que acaba contribuindo para esse cenário. A gente sabe hoje que 40% desses presos que estão em situação provisória vão ser absolvidos quando julgados pela justiça. Então, veja só, nós estamos munindo o crime organizado de pessoas que possivelmente, né, não seriam presas, não deveriam ter sido presas e muitas vezes, após serem expostas dentro do sistema prisional, acabam necessariamente fazendo parte de alguma facção, porque basicamente você precisa de proteção. Então, dificilmente você, dentro de uma situação, dentro de um sistema prisional, você não vai para algum dos lados. É uma falácia, uma hipocrisia a gente dizer que o sistema penitenciário brasileiro serve para corrigir as pessoas e reeducá-las. Realmente, Alexandre, é uma falácia porque já se fazia estudos muito antigos dizendo que as penitenciárias são escolas do crime. A verdade é essa, né? Lá dentro a gente tem alguns não gostam muito dessa terminologia, mas eu costumo chamar de subcultura. Então você tem uma subcultura lá dentro, uma cultura que é paralela à nossa, pelo menos do meu ponto de vista, e que quando a pessoa ela ingressa dentro daquele sistema, ela tem que pertencer àquela cultura. Porque... A senhora nos contava antes de começar o programa de um caso de Rondônia em que há um código penal feito por uma facção? Em Roraima, foi em Roraima que isso aconteceu, e isso não é diferente em outros lugares, não. Eu só acho que eles não codificaram as coisas ainda. Então lá, o chefe do estabelecimento prisional, porque eu o chamo assim, porque é ele quem decide... O chefe é um condenado. É um condenado, né, que faz parte do PCC, ele escreveu um código penal, e ele queria, né, e aquilo é altamente divulgado entre os presos, né, inclusive os próprios agentes penitenciários. Se a gente for ver a quantidade de processos administrativos que eles instauram para apurar faltas administrativas dos presos, é muito pequeno, porque ele mesmo pune essas pessoas. Então, assim, a gente vê que eles estão no estado paralelo ao nosso. E o estado principal, vamos dizer assim, não pode admitir que o crime organizado se instale dessa maneira e coordene as coisas desse jeito. É um estado paralelo dentro de muralhas que não são de cidades medievais, são muralhas de lugares medievais dentro do Estado brasileiro. Porque se a gente olhar até pela própria estrutura dos presídios, há de concordar comigo que aquilo parece, na verdade, um zoológico, porque quando a gente entra em alguns presídios, a gente olha as pessoas que estão no pátio de cima, né? Como a gente vai num zoológico de uma grande cidade. Então as pessoas se sentem assim, o aprisionamento do jeito que é feito hoje, é como se nós aprisionássemos animais mesmo, eles se sentem dessa maneira e quando eles saem, eles acabam, a grande parte, né, reincidindo por conta desse tratamento. Coronel, muita gente acha que a solução é botar os líderes em presídios federais. Como é que o senhor vê isso? Veja, a União, o DPEM, ele tem dois vieses. Um viés que é a interface com os estados, com as áreas penitenciárias, promovendo políticas penitenciárias, repasses de recursos para a construção de unidades prisionais. Agora saiu 1 bilhão e 200 milhões, exatamente. E pouco mais de 800 milhões para a construção de presídios. Exatamente, o equivalente aí à construção de 20 mil vagas.
Isso liberado agora por conta de uma novidade que principalmente os estados esperavam muito por essa possibilidade, que é a transferência fundo a fundo, eliminando a necessidade de se formalizar um convênio. Tá, mas transfere para o Estado, aí entrega um presídio pronto para o Estado, mas o Estado está com a folha de pagamento já. Sim, o Estado, já lotada, o Estado vai construir o seu presídio. Essa é uma grande realidade. Hipoteticamente, se hoje nós pegássemos 100% do recurso do fundo penitenciário e se milagrosamente em um mês nós tivéssemos, por conta desses 2,3 bilhões, transformados em vaga num piscar de olhos, ainda assim nós não chegaríamos a suprir 1/3 do excedente de vagas. Pior ainda, muitos estados talvez nem tenham capacidade de operacionalizar essas unidades, porque os estados, boa parte deles, estão nos limites da lei de responsabilidade fiscal. Se quer contratar servidores, eles teriam condições. Então, essa questão, mas voltando na sua pergunta, a questão das lideranças para o sistema federal, que é diferente. O sistema penitenciário federal, nós temos 4 unidades, a 5ª em construção, unidades de segurança máxima. Nas nossas unidades, efetivamente, a pessoa fica isolada e ela é contida na sua prática criminosa. Agora, os presídios federais, eles têm uma premissa, isso previsto em lei, ele de uma internação temporária e uma excepcionalidade. Passado um ano, alguns casos, evidentemente, alguns criminosos pontuais acabam ficando por mais tempo. Eu cito como exemplo o Luiz Fernando, o Beramar. Ele inaugurou o sistema, está lá até hoje, porque é permitido ao estado de origem solicitar permanência, a prorrogação do prazo de internação desse criminoso. Agora, ele tem que ser excepcional. Por quê? Passado um ano, o Estado tem que tomar providências de poder receber esse preso de volta. Eu quero frisar uma questão importantíssima, e os presídios federais, eles não podem ser para qualquer preso. O preso, ele tem que estar dentro de um perfil que a própria lei, o decreto estabelece. Efetivamente ele tem que ser um líder, exercer papel de liderança de uma facção, ou de ser um criminoso de altíssima periculosidade. Porque tem o outro lado da moeda. Se qualquer criminoso que entre no sistema, sem se levar em conta esse perfil, quando ele volta, ele já volta rotulado e praticamente, vamos chamar aí, não me perdoe pela comparação, ele volte doutorado só pelo fato de ter passado pelo sistema federal. Então, ele ganha o status de eu estive no sistema federal. Agora, eu gostaria de colocar uma outra questão que é muito grave, que é institucional. Eu já vi uma entrevista do comandante do Exército dizendo isso, quando perguntaram a ele se havia instabilidade. A repórter imaginou que fosse instabilidade política. Ele disse, não, a instabilidade vem da insegurança pública, que é uma crise imensa, que pode atingir a lei e a ordem e as instituições. Está lá no artigo 144 da Constituição. E agora o próprio ministro da Defesa mostra que as nossas facções criminosas já são internacionais, já atuam nos países que fazem fronteira com o Brasil, e talvez até outros que recebam as drogas. Então eu gostaria de saber sobre isso, o crescimento, digamos assim, o Estado brasileiro de um lado, legal, e um outro Estado paralelo, clandestino, como poderia haver. Não é possível que haja uma convivência entre eles, mas eu gostaria de falar sobre isso, esse tamanho do crime no Brasil. Logo depois dos comerciais, a gente já volta. Voltamos a discutir segurança pública e situação dos presídios no Brasil. Doutora Samira,
Antigamente, há 2 décadas ou 3, havia territórios liberados, digamos assim, em morros do Rio de Janeiro. Hoje não tem mais isso, parece que se espalhou o crime pelo país, daí essa preocupação agora das autoridades quanto ao crime ter se institucionalizado, concorrendo com o próprio Estado brasileiro. Exatamente. E a crise em Manaus nos mostra a dimensão que isso assumiu quando são organizações de São Paulo e Rio de Janeiro que estão em disputa no norte do país por conta de rotas de tráfico. Eu vi a senhora considerar a família do norte como uma franquia do Comando Vermelho? Isso, eles atuam em parceria com o Comando Vermelho e há mais ou menos 6 meses houve uma ruptura entre o Comando Vermelho e o PCC, que por muito tempo atuaram numa espécie de parceria. Agora, com esse rompimento, nós tivemos uma crise em Rondônia no final do ano passado, uma em Roraima e agora essa em Manaus, mostrando como nossas tentativas de romper com o controle do crime organizado dentro das unidades prisionais, mas também fora, tem sido frágil. Então, mostra a debilidade do Estado brasileiro em agir de fato com inteligência para desarticular essas facções, né? Nós temos prendido mais, tem pelo menos 3 décadas que nós aumentamos os nossos índices de encarceramento, construímos mais prisões, oneramos os cofres públicos com gastos absurdos com o sistema prisional, e isso não se traduziu numa redução dos indicadores de criminalidade, não se reduziu no aumento da sensação de segurança e, pior, se traduziu na expansão do crime, né, com organizações do Sudeste exportando seus modelos para o Norte e Nordeste. Então, temos aí facções que, me perdoe a comparação, parece partido. Não é político, mas é partido. Partido do crime, partido da força, partido de poder. Eu acho que a gente tem que começar com uma política pública a longo prazo, que é a educação, né? Aqui no Distrito Federal, a OABDF vai coordenar um projeto já para esse ano. Mas é a coisa da cidadania que tem que começar em casa, que é onde ela começa. Exatamente, Alexandre, porque nas escolas públicas, por exemplo, a gente já vê bem o retrato dessa questão da violência. Os professores adoecendo porque se envolvem muito, os alunos entram dentro das escolas armados, querendo matar uns aos outros. Indisciplina total. Indisciplina total. Então, nós estamos querendo levar a justiça restaurativa para dentro dos colégios públicos. Por quê? Porque a justiça restaurativa ela tem esse viés de responsabilização do adolescente, dos pais, da própria escola, para poder levar para, já desde essa idade, essa capacidade de mediação, de respeito. Mostrar aqueles que aprenderam a ler, que leiam o que está escrito na bandeira, ordem, em primeiro lugar, que hoje é o que falta. Então, se a gente não criar um projeto a longo, médio e curto prazo, eu acho que nós vamos ter uma piora significativa com essas rebeliões. Meu Deus, o que o senhor acha, coronel? Não, exatamente o que a professora está mencionando. Não nos surpreendamos que qualquer solução para isso é de longo prazo. Não há que se falar da questão da superpopulação em curto prazo. O que precisa é sufocar o fornecimento de mão de obra para o crime organizado dentro dos presídios. Mas se eu falei em sufocar, eu lembrei de sufocar a entrada de celulares, de carregadores de celulares, de armas longas. Lá em Manaus entrou uma espingarda calibre 12. Como é que pode uma coisa dessas? É muito fácil de perceber que alguém está falhando. Alguém está falhando, para não ser mais claro impossível. E, de novo, já se sabia o comprometimento das intenções. Já haviam sido captadas mensagens mostrando as intenções e envolvendo autoridades também, né? Pessoas que deveriam cuidar da lei. Sim, exatamente. Então, dentro do que a professora Cristiane falou, o caminho é esse, não tem outro caminho, são investimentos de longo prazo. O cenário nos mostra, não será fácil combater. Tem que haver um esforço de todo mundo, e principalmente da sociedade, de se comprometer em resolver isso. Agora, uma das formas, se o crime, o crescimento de facções dentro dos presídios, o aumento dos batismos de integrantes dessas facções, ele tem como ser reduzido? Tem, diminuindo o fluxo de entrada no presídio. Daí, por conta, uma das ferramentas é uma das propostas do nosso ministro, doutor Alexandre de Moraes, de promover mudanças no Código de Processo Penal
possibilitando maior possibilidades na transação penal. Né? O senhor falou da nossa responsabilidade também, né? Está na Constituição, todo cidadão é responsável, mas às vezes, nas periferias, em geral, em toda parte, parece que se mostra como o crime tem força, tem encanto, tem poder, e isso, doutora Samira, atrai jovens que não têm outras aspirações, né? Que não têm futuro. Sim, com certeza. Acho que talvez um dos maiores erros do Estado brasileiro na redemocratização do país foi de continuar crendo que o problema da segurança pública era um problema exclusivo das polícias e do sistema prisional. Né? Então, a gente errou muito restringindo a esses órgãos o fenômeno da segurança pública, do crime e da violência. E aí eu acho que um dos maiores exemplos recentes que a gente tem disso é o projeto das UPPs, né? Que começou como um projeto muito importante, que ajudou na redução dos indicadores de criminalidade do Rio de Janeiro, mas que não foi capaz de trazer consigo as políticas sociais. Então, o Estado brasileiro tem que entender que segurança pública é um fator de desenvolvimento. Então, isso significa que essas ações elas têm que estar conectadas às políticas sociais, educação, saúde, assistência social, ações específicas para a juventude, que é o público mais vulnerável ao crime e à violência, seja como autor da violência, seja como vítima. Então, se nós não formos capazes de fazer com que o Estado converse, né, e seja mais efetivo nas suas ações, numa interlocução com outras políticas, a gente vai continuar achando que só com a construção de novas unidades penitenciárias ou com o aumento de prisões a gente vai resolver o problema. Acho que os dados mostrados no programa mostram que em 15 anos isso não funcionou. Então, o que a gente vai fazer nos próximos 15 anos? Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Infelizmente, a gente termina o programa com prognósticos ruins. E a gente tem que lembrar que segurança pública é responsabilidade de todos, é o que diz a nossa Constituição. Muito obrigado a todos. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaGloboNews.com.br. Para rever este e outros programas no seu celular ou tablet, baixe o aplicativo da Globo News ou acesse globonewsplay.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.